Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lígia, sejam bem-vindos ao canal Gêmeos de Primeira Viagem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante comum, mas igualmente importante, que é a vacinação. Hoje nós vamos falar da vacina das vacinas, entre o 0 até os 18 meses, que é naquela fase mais inicial ali do bebê. E eu quero passar para vocês as principais informações, quais as doenças combate, se é de vírus vivo, se é de vírus inativado, enfim, as principais informações da vacina, as principais diferenças entre as vacinas da rede privada e da rede pública, algumas curiosidades, sobre as doenças. Então talvez esse vídeo fique um pouquinho longo e eu tenha que dividi-lo em duas partes. Quando eu falo pra vocês que o pobre não tem um dia de paz, é porque não tem. Agora são 1h25 da tarde e eu comecei a gravar às 10 horas da manhã. E aí, gente, o que aconteceu? O iPhone acabou a bateria. Como eu estava utilizando aqui, o computador para mostrar aqui a apresentação dos slides, a bateria simplesmente acabou e eu estou feliz e contente gravando o meu vídeo. Quando eu olhei, não tinha gravado nada. Então já é meio-dia. Então agora estou tendo que regravar, portanto, valorizem o meu árduo trabalho, que já faz 5 meses que eu não consigo gravar vídeo pra vocês. Então, gente, comentem aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal e vocês já sabem de todo o beabá. Então vamos lá para a tela do meu computador? Vacinas até os 18 meses. Ao nascer são duas vacinas, hepatite B mais BCG. A hepatite B ela é composta por DNA recombinante, ela não tem vírus, ela é inativada. A hepatite é um vírus que ataca o fígado, chamado HBV, no caso da hepatite B. É a segunda maior causa de morte por hepatites, é aplicada nas primeiras 12 horas de vida, deve ser aplicada até mesmo em bebês prematuros, e os bebês infectados no primeiro ano de vida, eles têm 90% de chance de terem hepatite crônica. Isso é muito grave, Isso pode causar cirrose, câncer no fígado, insuficiência hepática e em alguns casos pode ser fatal. Então é muito importante que a vacina da hepatite B seja aplicada o quanto antes. A transmissão da hepatite B, ela ocorre normalmente via parto, então por isso que é muito importante o acompanhamento pré-natal, então 1.800 sorologias para hepatite B, contato com fluidos corporais, sangue e sêmen, materiais contaminados como seringas e agulhas. Reações mais comuns da vacina da hepatite B são nódulo subcutâneo, que é carocinho no local da picada, febre baixa, fadiga e cansaço. Eu coloquei até entre parênteses aqui que geralmente não são percebidas, porque nas primeiras 12 horas de vida, gente, a gente tá completamente, assim, em Nárnia. Então, como é feita de vírus inativado, normalmente o bebê não vai ter nenhuma reação e caso ele tenha, a gente não vai perceber, mas o bebê tá 100% monitorado ali nas primeiras horas de vida, então é muito provável que a gente não vai ter nenhum problema com essa vacina. Eu coloquei aqui o custo dela, R$140, mas a vacina é fornecida gratuitamente pelo SUS, nas maternidades públicas e normalmente estão inclusas aí, nos planos de maternidade dos convênios. A segunda vacina é a BCG e ela tem esse nome que significa bacilo de Calmette-Guerin, que é o cientista que descobriu, e ela sim é de vírus vivos, aqui tá como vírus atenuado. A BCG, o bacilo da BCG, ele causa a tuberculose grave, que são as formas miliar e meningia. A forma miliar, ela atinge a corrente sanguínea, então ela vai causar ali uma infecção no sangue. E a meningia atinge o sistema nervoso central, então vai causar ali uma inflamação no sistema nervoso central. Essas são as formas mais fatais da doença. A tuberculose é endêmica no Brasil, então aumenta muito o risco de contato com esse bacilo nos primeiros meses de vida. Não pode ser aplicada em bebês menores de 2 quilos, isso é normalmente em bebês prematuros não deve ser aplicada. E os pais que optam por realizar o teste do pezinho ampliado, com pesquisa de SCID-Diagama, só podem administrar a BCG depois do resultado. Eu tô falando SCID-Diagama, mas eu não sei se essa é a pronúncia correta, tá bom? O SCID é a imunodeficiência combinada grave e o AGAMA é a gama-globulinemia. O que é isso? São condições genéticas raras que afetam o sistema imunológico, afetam a produção das células de defesa. Então, por esse motivo, o bebê não deve receber a BCG porque ele tem um risco associado ali de infecções e outros sintomas que não são percebidos, por crianças que não têm essa imunodeficiência. Então, é um teste que custa R$200, então assim, seria barato e até qualquer
pessoa poderia fazer, mas ele normalmente é oferecido juntamente com aqueles testes super ampliados, então naquele mais completão que vai custar aí por volta de R$ 2.000. Então, a menos que tenha alguma suspeita, algum problema genético ali já durante a gestação, dificilmente o médico vai solicitar essa pesquisa do SCID-A-GAMA. Mas quem tiver interesse e quiser caso não tenha nenhum problema no teste, vai aplicar a BCG depois de 15 dias do resultado aí do teste. A tuberculose ela é transmitida por aerossóis, que são partículas liberadas ao tossir, falar ou espirrar, e ela é muito contagiosa. Reação mais comum da vacina da BCG, ferida no local da picada, que vira uma cicatriz, né? Então todo mundo tem aquela ali no braço, a minha quase não tem. Antigamente, quem não tinha cicatriz tinha que tomar a vacina novamente, depois descobriu que não tem nada a ver, que a cicatriz pode realmente desaparecer em algumas pessoas. A BCG também custa R$ 140, mas, conforme eu falei, ela é fornecida gratuitamente pelo SUS nas maternidades públicas e também está inclusa nos planos de maternidade dos convênios. É que quem fizer a pesquisa do SCID-A-GAMA só vai aplicar depois de 15 dias e aí já vai precisar pagar, porque você não vai retornar na maternidade apenas para tomar a vacina. Os 2 meses, né, gente, já chegando. São 4 vacinas. A gente vai ter pentavalente, poliomielite 1, 2 e 3 VIP, pneumocócica 10 valente e rotavírus. A pentavalente é composta pela DTP, hepatite B e a Haemophilus influenzae B. Ela é uma vacina conjugada. Então, ela contém a tríplice bacteriana, que combate difteria, tétano e coqueluche, mais a hepatite B, mais o HIV. Então, a difteria é uma bactéria que ataca as vias respiratórias superiores, então amígdalas, faringe, laringe e o nariz. O tétano ataca os nervos, então a bactéria que ataca os nervos causando fortes espasmos musculares. E a coqueluche ataca o sistema respiratório causando muita tosse seca. Inclusive, nós tivemos surto de coqueluche aqui em São Paulo ano passado, reforçando aí a importância da vacinação a cada 10 anos. Além de, em caso de acidentes, essas coisas, assim que chega no serviço de saúde, já é reaplicada a DTP. Mas tem também a hepatite B, que é o vírus que ataca o fígado, exatamente o mesmo que a gente toma ao nascer, e tem a bactéria que vive na garganta das pessoas, que é essa Haemophilus, que mesmo sem causar danos à pessoa que tem a bactéria, ela pode transmitir e causar infecções graves em pessoas não imunizadas. Isso como meningite, artrite, pneumonia e até mesmo infecções ósseas. Então, a pentavalente protege contra 5 tipos de doenças que são graves e podem ser fatais em bebês. A transmissão, então, difteria, tosse, espirro ou lesões na pele. O tétano, ferimentos contaminados e mucosas. Então, infecção grave normalmente porque a bactéria já entra direto na corrente sanguínea. Acontece quando tem um corte, um acidente, cirurgias. A coqueluche, gotículas, né, por tosse, espirro ou fala. Fluidos corporais, a hepatite B, já falamos dela. E a HIV, gotículas de saliva expelidas por tosse, espirro ou fala. Reações mais comuns da pentavalente: dor, vermelhidão, inchaço, febre baixa e pode ocorrer o nódulo. A segunda é a poliomielite 1, 2 e 3, também inativada, conhecida como pólio ou paralisia infantil. Normalmente é causada pelo poliovírus que vive no intestino da pessoa contaminada. A poliomielite é considerada erradicada no Brasil desde 1994, graças à vacinação. Gente, a poliomielite não sumiu, não foi extinta, não deixou de existir. Ela está controlada, ou seja, não tem registro de novos casos, somente por conta da vacinação. Como há mais de 30 anos não se tem conhecimento de novos casos, existe uma falsa sensação de segurança. Então eu, por exemplo, tenho 34 anos, eu nunca vi ninguém com poliomielite, mas isso não significa, porque eu não vi, que ela simplesmente desapareceu. Então entendam a importância da vacinação, todas as vacinas, mais doenças como a poliomielite, mais ainda. A polio é uma doença muito grave que ataca os neurônios motores, causando degeneração das células nervosas e também atrofia muscular. Tem uma foto aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A vacina foi descoberta em 1955, há mais de 70 anos, devido a várias epidemias da doença. Em 1952, nos Estados Unidos, foram relatados mais de 58 mil casos da doença e mais de 3 mil mortes. Jonas Salk é o nome do cientista que descobriu a primeira vacina. Depois vieram outras, mas até hoje tem algumas vacinas que ainda levam aí o nome Salk. No Brasil, a epidemia mais grave
foi em 1986, ou seja, quase 30 anos depois da descoberta da vacina. Foi no Nordeste e as investigações mostraram que o problema estava na vacina contra o sorotipo 3, utilizada desde 1980 e não fornecia proteção suficiente. Então, olha que interessante a importância das fases de estudos, né? Então, a gente tinha uma vacina que já era aplicada há mais de 30 anos que não estava completa, não estava fornecendo a proteção contra o sorotipo 3 e por isso que é chamada de pólio 1, 2 e 3. No Brasil, o último caso de pólio foi registrado em 1989, ou seja, 34 anos depois que a vacina foi descoberta, que ela foi considerada erradicada no Brasil. Desculpa, que foi o último caso registrado e a doença só foi considerada erradicada em 1994. E aqui tem uma foto, de crianças com poliomielite, então você vê que era uma doença muito comum, muito contagiosa e causava aí danos sérios. Eu não achei, o autor da foto, por isso que eu não coloquei os créditos, mas eu encontrei essa imagem no Google. A transmissão da polio ocorre por contato direto com fezes contaminadas, consumo de água ou alimentos contaminados, gotículas expelidas ao tossir, falar ou espirrar. As reações mais comuns da vacina são exatamente as mesmas da pentavalente, e também vão tomar, com 2 meses, a pneumocócica 10 valente. A pneumocócica protege contra as principais bactérias que causam as infecções graves, como otite, meningite e pneumonia. É chamada de 10 valente porque ela é capaz de combater 10 sorotipos de doenças causadas pelas bactérias Streptococcus pneumoniae. A pneumo 10 previne cerca de 70% dos casos graves dessas infecções. Então, ela tem uma boa cobertura de casos graves aí dessas doenças. E a transmissão é feita por gotículas, de fala, tosse ou espirro. Reações mais comuns: dor, vermelhidão, inchaço, febre baixa, perda de apetite e irritabilidade. E a quarta vacina oferecida aí aos 2 meses é a rotavírus, que é uma vacina composta de vírus atenuados. Protege contra agentes virais que causam gastroenterites graves, e principalmente em crianças menores de 5 anos. O rotavírus é comum em todas as idades, porém em crianças ele pode levar a diarreia aguda e causar a desidratação. E desidratação em crianças, gente, é muito grave. Tanto que assim, a criança chegou no pronto-socorro desidratada, primeiro protocolo, reidratação, caso não consiga internação. Então, em formas graves, o rotavírus pode sim ser fatal porque ele causa uma desidratação muito grave. A transmissão do rotavírus acontece por contato direto, com pessoas contaminadas, então, aerossóis, ingestão de alimento ou água contaminados e contato com objetos contaminados, como os brinquedos, Então, assim, nas escolinhas é a farofa do rotavírus, literalmente. Reações mais comuns da vacina do rotavírus: vômito, diarreia, gases e náuseas. Em alguns casos podem aparecer traços de sangue nas fezes. Então essa orientação ela é passada no momento da vacinação, mas caso não seja, é comum também encontrar um rastrinho de sangue ali nas fezes da criança nos 5 dias que sucedem à vacinação. E aqui, na vacina de 2 meses, existem algumas diferenças entre a rede privada e o SUS. E eu coloquei as principais delas aqui. A primeira delas é o número de injeções. No SUS, as crianças recebem 4 vacinas. Então, pentavalente, pneumo 10, poliovip mais a rotavírus. Então, são 3 injeções e uma via oral. Na rede privada, as crianças recebem 3 vacinas. Recebem a hexavalente, a pneumo 15 ou 20, mais a rotavírus. Então, 2 injeções mais a rotavírus. A pentavalente do SUS, a tríplice bacteriana, que é a DTP, ela é feita com células inteiras. Então, ela acaba causando mais reações adversas ali no momento da vacinação. A hexavalente, ela é a celular, então ela é a DTP, então ela vai proteger contra as mesmas doenças, mas ela não tem células vivas, então ela tem menos reações. E a hexavalente contém a polio, então em vez das crianças tomarem a penta mais a polio, em 2 vacinas separadas, ela já está conjugada ali na hexavalente. O pediatra dos meninos disse que a gente pode solicitar também no SUS a vacina acelular, mas precisa de um relatório ali do pediatra, então eu não sei se é tão simples assim conseguir essa vacina acelular no SUS, mas na rede privada ela já é aplicada dessa forma. Então, a hexavalente, ela protege contra a difteria, coqueluche, tétano, HIV, poliomielite e hepatite B.
A segunda diferença é o número de sorotipos. Então, no SUS, os bebês recebem a pneumo 10, que protegem contra 10 sorotipos das doenças. E na rede privada, os bebês recebem a pneumo 15, em alguns casos até mesmo a 20. Tem pediatras que não recomendam a 20, como é o caso dos meninos, então eles receberam a 15. Como eu falei para vocês lá na explicação, a pneumo 10 ela previne 70% dos casos das infecções graves. Já a pneumo 15, 90%. E a pneumo 20 chega a 95% de prevenção. Então, elas são vacinas bastante efetivas. Quanto mais sorotipos, né, mais proteção ela oferece. E o terceiro ponto são os valores, né? No SUS, as vacinas são gratuitas e na rede privada, né, o pacote de vacinas aí dos 2 meses tem um custo médio de R$ 940. Então é um preço já bastante alto para quem o plano de saúde não cobre, né, quem não tem nenhum tipo de subsídio para vacinação na rede privada. Com 3 meses no SUS, os bebês vão receber a meningocócica C. Com 3 meses na rede privada, os bebês vão receber a meningocócica ACWY mais a meningocócica B. A meningocócica C, ela protege contra essa bactéria aqui, né, que é a Neisseria meningitidis. Ela é inativada, então não causa doença, mas a meningite é uma inflamação nas meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro, a medula espinhal e os demais componentes do sistema nervoso central. Uma característica comum da meningocócica C é a rigidez cervical, porque existe um aumento da pressão intracraniana. Então, o que acontece? Quando o médico suspeita de meningite, ele vai pedir para a gente tentar encostar o queixo no peito. Então, fazer esse movimento aqui que normalmente a pessoa não consegue. Então, isso daí já é um sinal bem característico da doença. Mas em bebês, não existe a percepção desse sintoma. Eu li que algumas crianças ficam com a moleira endurecida, algo do tipo, mas não, essa rigidez cervical não é percebida nos bebês. A meningite ela pode ser viral, normalmente quem causa é o enterovírus ou bacteriana, que são as formas mais graves aí, mas também fungos, protozoários e outros vírus, como a herpes, por exemplo, também podem causar a meningite. A meningite bacteriana é responsável por cerca de 250 mil mortes por ano, segundo a OMS. A bactéria Neisseria meningitidis é a principal causadora da meningocócica meningite meningocócica, que é uma variante associada à alta gravidade da doença. E até por isso que o SUS oferece aí a meningocócica C. Mas existem 12 sorogrupos, né, de meningococos identificados, 6 deles têm potencial para causar epidemias, né, ou seja, 6 são muito contagiosos, que é o A, B, C, o W, o X e o Y. No Brasil, os sorotipos mais prevalentes são B, C e W. A aplicação da meningocócica C em menores de 1 ano caiu. Então, em apenas 5 anos, de 87,4% para 47% no Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Ou seja, né, caiu mais de 40% a cobertura vacinal da vacina meningocócica C. Isso pode acontecer porque as pessoas estão vacinando na rede particular? Pode, mas a tendência é que as pessoas não estejam, de fato, vacinando as crianças. A transmissão da meningite, aerossóis, então tosse, fala ou espirro, ingestão de água ou alimentos contaminados, e a gente tem casos também que aproximadamente 10% da população pode ser portadora da bactéria, mas ser assintomática. Eu tô olhando no relógio porque como acabou a bateria do iPhone naquela hora, então eu tô prevenindo aqui. E as reações mais comuns aqui da meningo-C é irritabilidade, sonolência, diarreia em lactentes, cefaleia, dores musculares e nas articulações. Já na rede privada, né, a meningocócica CWY e a meningocócica B também são inativadas, mas, né, na rede privada são oferecidas, né, coberturas para 5 sorogrupos, enquanto no SUS apenas 1. Gente, assim, desculpa, mas eu acho isso um absurdo. Entre 2019 e 2022, a taxa de letalidade das meningites aumentou em 38%. Isso, né, baixou a cobertura vacinal, aumenta casos de doença e, consequentemente, aumenta a letalidade. A grande maioria dos casos foram registrados em crianças menores de 1 ano, com taxa de letalidade média de 23,7%. Então, gente, assim, a cada 100 crianças, quase 24 morrem por meningite. Então, é uma doença extremamente grave.
Bebês que resistem à doença têm riscos altos de complicações. 1 em cada 5 sobreviventes de um episódio de meningite bacteriana tem sequelas, como surdez, convulsão, fraqueza muscular, problema de visão, fala, linguagem e memória, assim como em alguns casos pode ocorrer amputação de membros devido à sepse. Em bebês, o sorotipo mais prevalente é o B, enquanto o C é mais prevalente em adolescentes. E aí fica a pergunta, por que aplica a meningo-C nos bebês e não aplica a B? Coisas que não tem como explicar. A transmissão da meningite, como já falamos, né, propagação por aerossóis, água ou alimentos contaminados, 10% da população pode ser assintomática. As reações mais comuns da meningo ACWY/B, ela é uma vacina bem reatogênica, causa febre, gente. Tomou vacina da meningite, vai ter febre. Então, o que eu aconselho? Já dá dipirona antes. Na verdade, eu fiz isso para todas as vacinas. Meia hora antes eu dava ali 1 gota de dipirona por quilo e seguia dando 6 horas, né, de 6 em 6 horas até o dia seguinte. Aqui em casa sempre foi tudo bem. Edema no local da aplicação. A da meningite é uma vacina muito dolorida, então vocês vão perceber que eles vão chorar bastante. E aí, eu até coloquei aqui como dica, né, aquele adesivo de chofebre. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. Ele é tipo uma compressinha de gelo, sabe, que ajuda a diminuir o inchaço ali, aquele edema que fica no local. E aí, irritabilidade, náusea, sonolência, cefaleia, diarreia, dores musculares nas articulações. Então, é muito comum, bastante reação depois das vacinas da meningite. Custo das vacinas na rede privada, a CWY 330, 650 meningo B, vai dar aí mais ou menos R$ 980 o pacote, né, das vacinas dos 3 meses. Mas, gente, tem clínicas aí que oferecem alguns preços mais atrativos, principalmente se vocês fecharem pacotes de vários meses. E uma dica também é vocês olharem em farmácia. Às vezes na farmácia o preço das vacinas acaba saindo mais barato. Com 4 meses no SUS, vão tomar as doses de reforço da vacina dos 2 meses, então, novamente, penta, polio, pneumo 10 e rotavírus. Com 4 meses na rede privada, também reforço hexavalente, pneumo 15 ou 20, mais rotavírus. Com 5 meses no SUS, doses de reforço da vacina dos 3 meses, então, com 5 meses vai tomar reforço da meningo C, segunda dose. Com 5 meses na rede privada, reforço da meningo ACWY mais a meningo B, ou seja, né, mais R$ 980. Com 6 meses no SUS, vai ter a terceira dose de algumas vacinas, né, dos 2 e 4. Então, eles vão receber a terceira dose da penta e a terceira dose da polio. E vão receber também a vacina da Covid-19, a primeira dose depois de 15 dias. Isso porque não é aconselhado, na verdade não é permitido que seja aplicada a vacina da Covid-19 juntamente com outras vacinas. Por quê? É uma vacina recente que ainda tem algumas fases de estudos aí para serem concluídas. Então, o ideal é que se aplique ela separadamente. Então, com 6 meses, toma a terceira dose da penta, mais a polio, e aí depois de 15 dias, a primeira dose da Covid. Com 6 meses na rede privada, eles vão tomar todos os reforços dos 2 e 4 meses. Então, vai tomar a hexavalente, a pneumo 15 ou 20, mais o rotavírus, e aí vai acrescentar a influenza, a primeira dose. Como a vacina da influenza já é uma vacina bastante conhecida e estudada, então ela é aplicada junto com o combo aí dos 6 meses na rede privada. O custo da rede privada aí, da vacina dos 6 meses é R$ 1.080. Então, vai tomar a hexa, pneumo, a rotavírus, mais a influenza, que é uma vacina relativamente barata, mas o pacote aí dos 6 meses é R$ 1.080. Eu deixei aqui um slide especial para a Covid-19, né? Que ela é composta pela tecnologia, né? O desenvolvimento dela é de RNA mensageiro. No Brasil, a vacinação da Covid nos bebês começou em janeiro de 2024, que não adiantou nada porque ela ficou em falta basicamente o ano inteiro. Mas ela foi aprovada aí, né, no PNI, com base em riscos epidemiológicos e evidências científicas da eficácia e segurança da vacina nessa faixa etária. A vacina liberada para os bebês foi a Pfizer-BioNTech e o esquema vacinal é de 3 doses com intervalos de 4 semanas entre elas. A Covid não costuma ser grave em bebês. Os sintomas são característicos de um resfriado comum, mas existem casos graves, principalmente em bebês
com doenças, né, com deficiências imunológicas ou doenças congênitas. Existe uma síndrome inflamatória multissistêmica que é decorrente da contaminação do vírus da Covid, que é o SARS-CoV-2. Geralmente acontece entre 2 e 4 semanas depois da contaminação e é uma reação tardia e exacerbada do organismo. Então necessita de terapia intensiva rapidamente e em alguns casos pode sim evoluir para óbito. Então normalmente não é grave, mas em casos graves ela acaba sendo muito grave. Bebês contaminados são transmissores da Covid, então mesmo que eles não tenham os sintomas, né, muito graves neles, eles podem transmitir para outros grupos etários, como idosos, cardiopatas e etc. A vacina da Covid não está disponível na rede privada, isso porque o SUS tem comprado aí todo o estoque disponível, né? E então provavelmente os laboratórios ainda não têm uma capacidade produtiva que seja suficiente para atender a rede pública e rede privada, então a prioridade é a rede pública. A vacina continua sendo a melhor forma de prevenir a doença, inclusive ajuda a combater a síndrome inflamatória multissistêmica. E aí, só por ajudar a combater essa síndrome inflamatória, já vale a pena dar. Mas assim, gente, eu como mãe sofri muito com esse impasse de dar ou não a vacina da Covid, porque, sinceramente, com tanta desinformação, né, que a gente recebe, tem acesso todos os dias, é uma vacina nova, a gente tá falando, é comprovado, né, a eficácia, a segurança, mas assim, ainda está com algumas fases de estudo, então, realmente é uma questão bem sensível, assim, essa decisão. Mas só de ajudar a combater essa síndrome, eu acho que já vale a pena correr o risco, mas também entendo os pais que não querem dar essa vacina, enfim, é um assunto bastante complexo. Mas a vacina ainda continua sendo a melhor forma de prevenção. E aí, os pais que vacinaram, né, as crianças na rede privada, têm que aguardar 15 dias após a vacina dos 6 meses para aplicarem a vacina da Covid. Então, vai tomar as 4 dos 6 meses, depois de 15 dias vai aplicar a primeira dose aí da Covid no SUS, porque não tem na rede privada. Então, vamos lá, R$ 8.020 o valor da vacina até os 18 meses